bem preocupada, pra falar a verdade, que eu falei, meu, pelo menos pra primeira semana eu preciso de acomodação, né? Então eu comecei a entrar em grupo de Facebook, correr atrás, olhar. Só que é aquilo, né? Em qualquer lugar do mundo existe pessoas de má fé. Então a gente tava com medo de alugar uma acomodação, pagar um bonde alto daqui do Brasil sem saber se o negócio existia de Deixa eu verdade. interromper um pouquinho. Tem muita gente que está ouvindo a gente que não sabe o que é bonde. Perdão. Não tem problema. Você É pode verdade. falar. Você pode falar. E aí, imagina, alguém que está querendo fazer bonde, o que é isso? Eu peguei o bonde andando e me perdi nessa brincadeira. Léo, É verdade. você que passou muito tempo lá, quer explicar pra gente o que é bonde? Cara, o bonde nada mais é que o nome que eles dão para aquele famoso cheque calção aqui no Brasil, né? Quando você vai alugar um imóvel, você tem que pagar um valorinho adiantado. E na Austrália eles não trabalham com cheque, então é em dinheiro mesmo. Normalmente é uma ou duas semanas adiantado. E você vai recuperar esse dinheiro quando você entregar o imóvel, caso ele esteja ali em ordem, né? Não tem uma parede quebrada, como já aconteceu comigo no caso. Como é que foi as suas experiências com bonde lá na Austrália? Cara, assim, eu vou ser bem sincero, dificilmente você retorna o dinheiro integralmente. Por quê? A maioria dos imóveis lá, um exemplo, né? Um exemplo assim que aconteceu comigo. A maioria dos imóveis, ele tem carpete. Você vai devolver o imóvel, o dono do imóvel quer que aquele carpete seja limpo por profissionais. E aí ele usa o dinheiro do bonde para limpar, vai descontar no final e vai te devolver. Isso é um caso, assim, um exemplo isolado, né? Não sei se outras pessoas tiveram experiência de receber o bonde inteiro, mas eu acho difícil, né, Gusta? Eu não tive. Ninguém, né? Ninguém Você que eu conheça, pelo Você menos. falou de carpete aí, eu lembrando lá do AP, quando morava eu e mais três brother lá. Porra, a gente derrubou o ferro, velho, no Queimou o carpete? Meu Queimou o Deus do céu. carpete. Nossa, aí Eu não ficou ia caro, hein? falar de ferro. Exatamente. Eu ia falar de Imagina. bituca de cigarro e afins, e aí bebida, e aí se tem que ser limpo por um profissional, esse dinheiro, a gente sabe que na Austrália Eles tiram do bonde. eles tiram do bonde, e você também nunca recebeu seu bonde E integral pior, de volta? o ferro fui eu, né? Eu vou até me entregar, porque senão eles vão me xingar Estão nos sabendo comentários. agora, né? que foi- Meus brothers vão me xingar nos comentários, né? Mas fui eu, velho. Aí uma pergunta, ainda bem que você foi honesto, porque já pensou se você tivesse colocado algum móvel por cima e Tentar dar uma tapeada. ter dado uma Sofá no tapeada? meio da sala, né? Provavelmente Nossa, teria decoração. passado, né? Mas... Decoração nova. Ah, mas a galera tá sabendo agora pelo YouTube que o Gustavo deixou Não, lá. mas ele sabia. E, cara, não é questão de má fé, tá? Eles são super corretos, super honestos, mas é aquilo, eles são, exatamente, Justos. são justos, né? Bem corretinhos. Até porque tinha um buraco na minha parede quando eu devolvi o imóvel, e eu falei pro zelador, eu falei, cara, tem alguma forma que eu possa, eu mesmo arrumar para não ter que descontar do bonde? Ele falou, demorou, compra a massa, passa lá, passa a tinta. Cara, eu fui lá, me esforcei ao máximo, ficou uma merda, mas ele não cobrou nada, cara. Eu falei, nossa, Dei o meu melhor. dei o meu melhor, tipo, não ficou legal, mas, tipo, ele aceitou, sabe? Ele não quis, assim, tirar mais dinheiro nem nada, eu achei legal. Porque provavelmente ele deve ter dado um tapa lá depois, né? Pergunta que não quer calar, a história do buraco pode ser contada em rede nacional? Ah, cara, pode, por Conta que aí. não? Então conta. Na verdade, assim, é uma história curta, tá? A gente chegou ali de uma balada ali, eu morava na Gold Coast na época, tava um pouquinho animado demais e fui eu, tá? Também me entregando aí. Eu tava contando uma história, assim, muito emocionado e, assim, eu fui mostrar uma parada, assim, cara, encostei nas paredes e a maioria das paredes lá são tudo de drywall, né? Ah, tá. Então, Verdade. cara, foi, tipo assim, foi totalmente sem intenção. Eu tava rindo, assim, contando uma história legal, engraçada. E a hora que eu bati na parede e fez aquele buraco, a gente olhou um pra cara do outro e falou, puta merda, bom de você foi, né? Mas não tem problema. Mas assim, o que a Emily falou faz todo sentido. Imagina, de novo, o porquê que é importante você ter um profissional te assessorando para você fazer seu intercâmbio. Ela colocou aqui pra gente vários medos nesse momento da contratação da acomodação. Dan, eu não sei se as pessoas que estão lá na Austrália são confiáveis. pessoas confiáveis. E provavelmente você estava procurando em grupos no Telegram, Facebook, Instagram, Exatamente. enfim. Você chegou a procurar, assim, uma acomodação
pela escola, né? Que eles oferecem acomodação. Cheguei a procurar, assim, pela escola, só que eu acabei depois fechando mesmo a minha acomodação muito pro final. Eu já tava quase, faltava 2 semanas pra eu fechar a acomodação. Ah, e aí Então, eles na época, já não dava podia tempo. mais, não dava mais tempo. Fica a Daí dica aí, acabou. viu, galera? Quem quer fechar uma acomodação com alguma empresa de acomodação ou pela própria escola, tem que ser com bastante antecedência. Exatamente. Né? No caso da Emily, ela fez ali... Aliás, como é que... Você alugou como? Você conheceu a pessoa? Eu aluguei um hostel por 1 semana, entrei no Booking mesmo, que a gente acabou. Ó, se nada a gente encontrar, nada for seguro, o último caso é alugar um hostel. Hostel salva sempre. Pra quem não sabe, hostel é aquele hotel que você compartilha quarto e tudo mais. Então, eu acabei alugando hostel por 1 semana, ali no centro mesmo, ali na City. Daí eu fiquei 1 semana nele e tinha uma menina, que eu tava em um grupo só de meninas que estavam indo pra Sydney. E essa menina, ela tava com uma vaga no quarto dela, ela já tava na Austrália e tinha uma menina saindo do quarto dela. Ela postou, olha, gente, alguém tem interesse? Inclusive, eu segui ela já no Instagram também, porque ela era meio que blogueira, influencer na Austrália. Daí eu falei, ó, acabei de chegar, tenho 1 semana de hostel, mas eu vou ter que sair, né? E o hostel, na época que eu fui, tava até um pouco caro, tava acima dos valores de acomodação lá, então não compensava eu ficar em um hostel. Daí ela falou, então vem fazer uma inspection, que é aquela visita, né, pra você conhecer o lugar, ver se tá tudo certo, e ver se você gosta, se não você fica. Daí eu falei, beleza. Daí eu fui lá, fiz a inspection, não era o lugar ideal, porque era um quarto bem pequeno, eu dividia com ela, era beliche, eu dividia a casa com mais 6 homens, então era, tipo, bem complicado, assim, sabe? Mas... A gente vai falar isso no detalhe mais pra frente, porque eu quero saber dessa Sim. parte sua que você estava planejando. Sim. E só vou falar aqui, os nossos estudantes, porque eu sei que a gente é bem alinhado nisso, aqueles que já planejaram e já estão no caminho de planejar, e até aqueles que ainda não começaram a planejar, devem estar achando, pô, esses caras, eles devem programar, falam com a menina antes, pra menina falar tudo o que eles querem, porque exatamente casou aquilo que a gente fala de acomodação com tudo que ela está contando. Ó, não precisa falar de acomodação assim que a gente for fechar e começar a falar sobre o seu planejamento. Pode fazer a pesquisa fora, mas se você não se sentir seguro, até uma certa data a gente está à sua disposição para poder te dar acomodação. E vou frisar novamente, por isso a importância de ter alguém te auxiliando nesse Exato. processo, porque são todos caminhos que você fez. Na verdade, eu vou falar que você fez uma faculdade aí sem Austrália. a necessidade de Sim. como fazer o intercâmbio. Então, o primeiro ponto foi você definir a acomodação nesses Sim. meses antes de viajar, e aí você demorou até 2 semanas antes do embarque para definir. Daí eu não tava achando nada tava seguro. Daí eu falei, já tava fim de ano, né? Chegando festa, aquela correria. Eu também tava pra fazer o intercâmbio, então eu tava organizando mala, organizando documentação, correndo atrás aqui, fazendo consulta de rotina, né? Pra ir tudo certo, porque lá o hospital às vezes acaba sendo meio caro. Então, eu acabei não tendo tempo no fim do ano. Eu falei, vou virar o ano, eu vejo isso, né? Vou virar o ano em janeiro, eu já viajava fim de janeiro, né? Já era em cima da hora. Daí começou o mês, eu comecei a pesquisar, daí eu falei, olha, não dá mesmo, acho que vai ter que ser hostel. Né? Então, eu peguei e fechei 1 semana de hostel. Fechei umas 2 semanas, assim, mais ou menos, de eu ir. Acabei até pagando um valor mais alto na época também. Mas até valeu a pena, que eu gostei da minha, não tive problema nenhum com hostel, gostei. Era a minha primeira vez em hostel. Sua experiência foi legal? Foi super legal, assim, eu não tenho o que reclamar do hostel, foi incrível, assim, eu já tinha falado com outras pessoas que tinham ficado. Inclusive, eu também perguntei pra muitas pessoas sobre, qual hostel é o melhor, que é mais seguro, que seja mais organizado, né? E todo mundo falava que tinha 2 lá, né? O Base Backpackers e um outro que eu não me lembro o nome. Daí Nomads, eu... talvez. Qual? Nomads. Tinha o Nomads também, Nomads mas não é era muito esse. legal. Mas o Nomads é em Bondi, né? Não, lá mas na tem um praia. na City agora. É? Tem um ali na City, na Kent Street. Tem um... Parte ali boa de perto. trazer gente que acabou de voltar da Austrália é isso. Lembra o A nome sua- da pessoa? Você lembra de tudo? A sua Austrália já quase não existe. Imagina a do Léo, cara. Então, assim, Tá mais Aí tá longe. bem recente, né? Daí eu acabei optando pelo IA, não sei se vocês conhecem, ele fica ali bem na Haymarket. E, nossa, muito bom, assim, tudo organizado, limpo. E era a minha primeira experiência com hostel. E fez amizade. Eu acabei não fazendo amizade. Por Sério? incrível que pareça, isso eu senti um pouco assim. Eu até falei, nossa, será que a Austrália vai ser assim? Porque no hostel chegava um horário que mais ou menos o horário de comer, todo mundo tava na cozinha, né? A cozinha ela era bem grande, só que era literalmente todo mundo em um grupo fechado. Tipo, sentava na mesa, o pessoal ficava conversando ali. Tipo, eu tentei puxar assunto na cozinha e tal, mas ninguém dava abertura. Eu falei, melhor ficar na minha, então, né? Acabei de chegar na cidade, né? Vou ficar mais na minha. Então, eu não tive a oportunidade de fazer amizade no hostel, não. É que no programa passado, eu tipo, vi a coincidência aqui, né? Até em comum, que eu também fui com hostel, né? sim.
E, meu, eu lembro de eu cheguei numa terça, na quinta eu já tava indo pra festa, Que pra legal. Ivy com uns alemão Com a galera do rosto. com a galera do Galera do rosto. hostel. E, tipo, eu Você não, também não falava inglês, né? Tipo, não, foi nem na eu nem cara de conseguia pau me mesmo. comunicar com eles direito. Mas, tipo, tava junto e Tá na fomos, mesma tipo, vibe, né? Cara, essa é a parte Sim. legal do hostel, né? Exato. Porque, assim, o brasileiro tem muito isso, né? E é natural de se preocupar com a segurança em primeiro lugar Sim. e tal, se é limpinho e tudo mais. E, cara, é super seguro, é super limpinho e a parte boa é que você faz amizade pra caramba, né? Exatamente. Não foi o Inclusive, seu caso, mas normalmente... exato. Porém, eu tive uma outra experiência de hostel que eu fiz pra ir pra Austrália, eu fiz escala em Miami e em Los Angeles. E as minhas escalas foram muito longas. Em Los Angeles eu fiquei 22 horas, cheguei lá de madrugada, então eu tive que acabar dormindo na cidade. E eu peguei um hostel, né, que era mais barato, mais em conta. E eu fiz amizade com uma japonesa lá, com uma chinesa, elas eram super gente boa. A gente acabou não saindo por conta que elas já estavam pra ir embora. Mas puxaram o assunto assim dentro do quarto, conversou, É legal, né? assim, bem gente boa, sabe? Eu até estranhei mesmo na Austrália, em Sydney, o hostel, porque todo mundo fala isso, né? Que no hostel você acaba fazendo muita amizade, que o pessoal tá na mesma vibe que você, né? Tá todo mundo ali Mas aberto às a vezes isso. também é porque você tinha acabado de chegar, você Pode às ser. vezes não estava muito confortável, é. até confiante com o inglês. Sim, com certeza. Por isso que, cara, eu sempre falo para os estudantes, né? É legal você chegar na Austrália e realmente nos primeiros meses focar em aprender inglês. Porque a sua vida vai melhorar em todos os sentidos, né? Exatamente. Até nessa parte social, Sim. de você chegar num hostel e se sentir confiante Sim. para fazer amizade com todo mundo e Não, tal. inglês é o fundamental, né? Não tem nem o que Fundamental. falar na Austrália Eu em tenho qualquer quesito. Eu tenho histórias de hostel assim que, cara, inesquecíveis. E eu diria que é um caminho até interessantíssimo para chegar, né, no país de origem. É legal. Porque você vai ser obrigado a falar inglês. Quando você vai para uma residência estudantil, muitas das vezes ou pela agência ou pela escola, as pessoas que vão estar morando com você lá, boa parte delas são da mesma nacionalidade que você. No nosso eu caso, falo espanhol. ou fala espanhol. Exatamente. Então, se você vai no hostel, a possibilidade de ser pessoas de diversas partes do mundo, então europeu que não fala Tem inglês, mais chance. asiático, tem mais chance de você. E aí você já é colocado à prova logo nesses primeiros momentos. Sim. E aí, Você nesse já- seu pré-embarque, o mais difícil foi, o que te trouxe mais ansiedade foi a acomodação? Ou tiveram outras coisas nesses 3 meses? Você foi viajar em que dia, mais ou menos? Era, nossa, eu não me recordo se era um Que mês? domingo ou uma... Foi em janeiro, era Tá. dia... Eu embarquei dia 20 de janeiro, agora o dia da semana... Não, ok. Eu acho que era uma sexta, se eu não me engano, que eu cheguei lá mais ou menos na terça. Tá. Eu demorei 4 dias pra chegar. Caramba, fez conexões longas. A passagem foi você Longo. também que Eu comprei. que comprou. Eu comprei, Então aham. vamos falar de passagem um pouquinho. Tá.